Henrique 7. E aí galera, sejam todos bem-vindos. Boa tarde para quem está no Brasil, boa noite para quem está em Portugal. Hoje nós vamos bater um papo com a Fernanda Anders, que Fernanda é formada em marketing, mas mora em Portugal e trabalha com dieta cetogênica lá. Nós vamos bater um bom papo com ela. Vamos entrando. 16 horas, a Fernanda já tá online. Já vou colocar ela aqui na live pra gente já começar o nosso papo. Conectando. Ei, Oi, Fê! Oi, tá me vendo? Não tô me vendo. Você não tá se vendo? Não, mas se você estiver me vendo, tá bom. Não, tô me vendo sim, tá tudo normal. Som e imagem tá perfeito. Tá perfeito. Perguntar ao pessoal. Pessoal, vocês estão vendo a Fernanda? Eu acredito que sim, ninguém reclamou ainda. Gente, que doido. Tá preto aqui, mas tudo bem. Estranho, né? Tomara que não caia, mas se cair a gente começa de novo, não tem problema. Isso é um problema, né? Porque nosso Instagram ultimamente tá tenso, né? Eu acho que nessa pandemia todo mundo resolveu fazer live e usar o Instagram, né? Ficou bem complicado. Gente, tem dia que eu vou dormir, porque tem 4 horas de diferença, né? Agora. Tem dia que eu vou dormir, tem tanta live acontecendo e um monte de live boa, né? Aí eu fico desorientada, assim, gente, aí quando dá eu vejo, só que tem dia que não dá, que tem que dormir também, né? Dormir é importante, né? Dormir, a gente tem que dormir, não tem como escapar. Tem dia que eu não quero dormir, não. Como foram suas férias? Vocês viram, né? Não foi ruim, não. Maravilha, hein? Que maravilha. Eu adoro ir para o Algarve, Henrique. Eu fui criada indo para Guarapari, aí no Espírito Santo. Tá certo. A gente tinha casa em Guarapari. Então, eu cresci com essa expectativa de ir para a praia no verão, sabe? Entendi. Então, quando vai chegando o verão, eu já fico desesperada para ir para a praia. E o Algarve, que é lindo demais. Meu Deus, o que é aquilo, gente? É um sonho, é muito bonito, Henrique. Você mora em Lisboa aí, não é isso? Eu morei em Lisboa. Eu morei 2 anos em Lisboa. Hoje em dia eu moro em Braga. Certo. Do lado do Porto, 40 minutos do Porto. E o que você foi fazer aí, mulher? Você se mudou por quê? Pois assim, tanto eu quanto meu marido, a gente é da área de comunicação. Aí começou a crise no Brasil uns anos atrás e a gente era louco para morar fora. E a gente não cogitava, os dois trabalhando e tal. Então, quando os dois ficaram sem trabalhar, a gente olhou um para o outro e falou, nossa, mas é agora que a gente vai embora. Tá na hora, né? Entendi. A gente nem procurou outros projetos no Brasil. A gente já começou a ver para onde a gente vai, começamos a pesquisar o país e tal. A gente queria vir de forma legal, né? Então, a gente procurou programas de imigração em vários países. A gente viu Austrália, Canadá e tal. Aí, o de Portugal era o mais que a gente se encaixava. E o custo de vida de Portugal era um custo de vida interessante. A gente ia vir com a aposentadoria do meu marido. Não era muito dinheiro, então tinha que ser um país que o dinheiro rendesse mais, né? Então, a gente veio pra cá e nossa, foi a melhor coisa que a gente fez. A gente agora não quer voltar mais, não. Quer ficar aqui. Eu imagino. E aí, o teu marido continua trabalhando na área de publicidade? Não, ele está fazendo doutoramento aqui em Braga, né, em jornalismo, né, que é jornalista. Tem uma universidade ótima aqui em Braga, que é uma das melhores do mundo, assim, acho que é a 17ª no mundo. Ou a 10ª no mundo, super bem ranqueada, e ele está fazendo doutoramento lá, e ele é aposentado, né? Então ele não precisa mais trabalhar, eu preciso, né? Aí aqui no Brasil você era publicitária, o que é que te levou para esse mundo do low carb, da dieta cetogênica? Como foi que você entrou nessa... Eu sempre gostei de nutrição. Eu comprava livro de nutrição com 19 anos de idade, eu lembro de eu comprando livro de nutrição. Eu sempre... Era uma outra faculdade que eu queria ter feito. Há mais de 20 anos. Era um hobby. Interessante, né? Bem diferente da publicidade. Que eu sempre fui ligada nessa coisa de atividade física, de comida, de vida saudável. Eu peguei esse drive da minha mãe. A minha mãe fez mestrado em
da nossa gravidez, na minha e na do meu irmão. Olha, que interessante. Eu low carb na gravidez, o médico não deixava ela comer carboidrato. Falava assim para ela, você não volte mais aqui no meu consultório se você engordar mais 1 quilo. Carboidrato só serve para engordar. Eu cresci ouvindo isso. Carboidrato só serve para engordar. Arroz, pão, ninguém precisa comer isso. Que interessante. A sua educação foi bem diferente da maioria das outras pessoas, super. Né? Não, minha mãe é uma figura. Ela me educou assim. Cabeça é para pensar, não é para pentear cabelo. Nunca deixou eu ir no salão de beleza. Você tem que depilar em casa, fazer unha em casa. Que não se gasta dinheiro com isso. Você tem que gastar seu tempo com outras coisas. Então, eu tive uma formação muito diferente. Minha mãe marcou muito a minha formação. Pena que ela não está aqui, não sei se ela chegou ainda, acho que ela não viu. Mas então, legal. Aí você sempre gostou dessa área? Sempre gostei dessa área. Quando eu vim para cá, eu não estava muito segura, porque assim, o que acontece? Eu larguei publicidade em 2015 porque eu tive um burnout. Eu tive um burnout, porque realmente essa área é muito estressante mesmo. É uma pilha, você não tem tempo para nada, trabalha 15 horas por dia, trabalha fim de semana, você não dorme. E aí chegou uma hora que eu falei, chega, eu não cogitava mais voltar, entendeu? Eu pedi demissão e eu saí e eu falei, não quero mais. Deu. Só que eu fiquei 5 anos sem saber o que fazer na minha vida. Eu vim para Portugal nesse meio tempo. Então, assim, como eu estava cuidando da vida, me estabelecendo aqui, a gente morou um tempo em Lisboa, aí procurou imóvel, aí depois a gente viu que Lisboa não dava, aí a gente foi pesquisar outra cidade para morar. Então, eu fiquei muito envolvida com isso, né? E eu sempre falei, quando eu chegar em Braga, me organizar, eu vou pensar o que eu faço da minha vida. Aí que eu gosto de fazer as coisas por parte, sabe? Eu gosto de fazer devagar, porque quando eu faço, eu meto as caras e faço mesmo, sabe? Eu sempre fui assim. E foi o que aconteceu. Então, assim, foi uma coisa que foi bem natural mesmo. Eu engordei pra caramba aqui em Portugal, né? E eu tenho um histórico de resistência à insulina. Eu já tomava metformina há muitos anos. Eu tenho hipotiroidismo tiroidite de Hashimoto, hipotiroidismo. E tratava no Brasil, mas assim, eu fazia aquela dieta da pirâmide, né? Alimentação, aveia, né? Eu tomei por muitos anos, eu tinha uma centrífuga e eu fazia um sucão assim de laranja, com beterraba, sabe? E vegetais, eu achava que o supra-sumo da saúde e tal. Então, e comia aveia, que achava que a aveia era saudável, mel, né? Muita fruta, banana e tal, achava que isso era bom. Aí o que acontece? Quando eu cheguei em Portugal, a minha resistência à insulina explodiu, eu engordei 20 quilos, assim, ó, da noite pro dia. Caramba. Aí, como eu sempre fui magra, chegou uma hora que, não, gente, eu não me reconheço com essa gordura, não, eu já tava andando assim já, Henrique. Eu já tava andando meio assim, já começou a mudar o meu jeito de andar. E eu ficava cansada, eu andava, ficava cansada. Em Lisboa a gente andava muito, né? Porque lá a gente quase não saía de carro lá, era tudo a pé, andava 10 quilômetros por dia. E aí eu fiquei com uma fascite no pé, sabe? E assim, eu falei, não vou ficar assim não, chega. Não aguento mais ficar com essa sensação de que eu envelheci 20 anos em 2, não dá. Uhum. Aí eu comecei a fazer uma low carb e tal, aí uma amiga falou assim, não, tira o carboidrato, tá louca, tira o carboidrato dá energia, não pode tirar o carboidrato. Aí eu fui correr atrás, não vou tirar o carboidrato, deixa eu pesquisar esse negócio. Aí comecei a estudar, Henrique. Isso não tem 2 anos, tem 1 ano e 8 meses, foi ontem. Só que eu comecei a estudar esse negócio loucamente, porque eu fiquei muito, muito mexida, porque eu fiquei assim, gente, mas o que eu aprendi a vida inteira estava errado, né? Aí comecei a ter um olhar para o mundo, assim, para tudo, de ver as pessoas comendo na rua, de ver a disposição das coisas no supermercado, de ver como que as pessoas criam os filhos. Gente, a gente está... uma lavagem cerebral que fizeram no ser humano. Ninguém está enxergando isso, não. Ninguém está enxergando que eles estão comendo açúcar o dia inteiro, ninguém está se nutrindo mais, a gente está aprendendo na imprensa que tem que comer, que é o açúcar que faz bem e a carne mata, e que isso, ao contrário. Aí eu comecei a estudar, e como eu falo inglês, isso me ajudou muito, porque eu tive um consumo muito grande de informação, muito rápido, né? Eu assistia vídeo em inglês, eu acelerava, assim, 1,5 velocidade dos vídeos em inglês. Uhum.
Eu sou super, cara, eu sou muito Caxias quando eu resolvo, e assim, eu peguei pessoas que eu vi que eram, comecei a pesquisar, né, livros e autores e gente que era muito foda, e eu falei, vou atrás dessas pessoas, eu vou começar a ver a obra deles, e comecei a ver vídeo. Então, quando eu tava passeando com a minha cachorra, eu tava escutando vídeo, acelerado. Quando eu estava em casa, eu estava lendo, ou se eu estava cozinhando, estava cozinhando e assistindo vídeo, né? Ouvindo vídeo, podcast e tal. Então, o meu aprendizado foi muito rápido. Aí eu fiz o curso no Oaks Foundation, fiz o curso de nutrição, fiz o curso para médico, porque eu gosto de entender o porquê das coisas. Eu não quero só Claro. aprender porcentagem dos macros, eu quero entender por que a cetogênica é adequada para a hipertensão. Como é que ela melhora a questão do cálculo renal? Como é que ela melhora a gota? Ah, então a gota não é porque a pessoa comeu carne, porque assim, a gente é questionado todos os dias sobre isso. Então, Exatamente. não adianta você saber se é para comer abacate, quantos por dia que é para comer. Eu falo que isso é commodity. Uhum. Correto. Entendeu? Então, você tem que ir além disso. Então, aí eu comecei a estudar essa parte médica e é a parte que eu mais gosto. Essa parte de fisiologia, né? Aí eu gosto muito de ler artigo científico, de entender o porquê das coisas, os mecanismos, né? E, então, assim, aí eu comecei a aprender. Aí esse ano eu falei, eu vou começar a trabalhar com isso. Foi no final do ano passado que eu abri a página, aí comecei a colocar conteúdo. Por quê? Porque quando eu comecei a fazer a cetogênica, um mundo de gente começou a perguntar para mim sobre a dieta, como é que Claro. as pessoas viram o resultado, foi impressionante, Sim. né? Muito rápido, sem flacidez, com saúde e tal. Aí eu comecei, ajudei, ano passado ajudei um monte de gente a emagrecer. Nossa, olha, ajudei até minha mãe, que era pré-diabética, ela já se curou, ela era hipertensa pré-diabética, e ela tem 75 anos, ela tá ótima. E assim foi indo. Então, aí eu fiz a página por isso, porque eu era inundada de perguntas. Falei, deixa eu colocar esse Certo. negócio na página, porque quando alguém me perguntar assim da aveia, eu mando o link com a postagem da aveia, falando mal da Aham, aveia. aham, Acabou de aham. falar mal da aveia, né? É meu esporte favorito é falar mal da aveia. Gente, falar mal da aveia, me chama, me convida, vamos falar mal da aveia. Aí a Vamos fazer pessoa uma quer live saber. depois só para falar mal da Não, aveia. vamos. E do mel? A gente pode fazer da aveia e do mel. Que o Pronto, Ronaldo pronto. é sadio. Aí, pois é, aí o que acontece? O povo, vou fazer um post aqui da aveia, porque o povo me pergunta de grão integral, porque o grão integral a Nutri diz que pode, né? Não, não pode não. Olha isso aqui. Aí eu comecei a fazer os posts para mandar para as pessoas, porque eu não aguentava mais responder a mesma coisa para um monte de gente que conhece gente demais. Gente, eu já morei em Belo Horizonte, já morei em Brasília, já morei em Lisboa, moro agora em Braga. Mas assim, cada lugar que eu morei, eu trabalhei num monte de empresa. Aí, então, eu conheço muita gente, aí as Aham. pessoas me viram no meu perfil lá no Instagram pessoal e começou a perguntar. Então, aí eu fazia os posts e mandava. Aí, gente, aí eu fui fazer o curso do Noves, aí já me senti segura para fazer uma ajuda mais profissional, sabe? Como Aí foi comecei. essa experiência fazendo o curso com o Tim Oaks? Olha, Deve foi ter sido uma muito experiência bom. muito legal, né? Foi, foi. Sabe o que acontece? Eu gosto da abordagem que eles dão para low carb. Eu gosto do olhar deles para low carb. Certo. Eles têm, combina com o meu DNA. Eles têm um olhar assim muito prático, entendeu? Muito pragmático. Então, Aham. assim, eles têm uma pegada da low carb, que é a pegada que eu trabalho cetogênica, que é muito intuitivo, é muito sem neura, por causa do Bentham lá na África do Sul, porque o Sim. Novo Foundation fica na África do Sul, em Cape Town, né? Aham. Então, lá eles têm o tal do Bentham, que é do William Bentham, do cara que fez aquelas Letters of Corpulence, contando Isso, da exatamente. dieta que ele fez, que ele emagreceu e tal. Então, sobre o nome dele, Bentham, eles chamam a cetogênica lá em Cape Town de Bentham. Só que esse Bentham é uma dieta cetogênica mais tranquila, mais relaxada. É tipo Certo. uma lazy keto, só que uma lazy keto não a dirty keto, né? Ou seja, é uma cetogênica que você não fica fazendo tracking de macro, que você não fica lá tentando controlar todos os macros certinho, não. É uma cetogênica mais tranquila. Então, eles têm essa pegada. E é uma pegada que eu acredito que ela atende a maioria das pessoas. É claro que eu atendi ontem uma pessoa que está numa situação específica que precisa de uma outra cetogênica. Aí não. Aí eu falei, não, peraí, você tem que ter o Fat Secret, tem que pesar a comida, tem que ter Isso, exato. tem que tomar o MCT, aí é diferente.
Mas para 99%, o que que é? Bem-estar, quer melhorar doenças metabólicas, quer uma dieta limpa, quer eficiência metabólica, eficiência cognitiva. Isso aí, essa cetogênica sem ficar lá tão, sabe? Aham. Esse controle tão grande já resolve. E a pegada do Novo Foundation. Então, eu adorei o curso. Eles têm uns conteúdos muito legais, assim, de compulsão, né? Com o Dr. Sives. Eles abrangem de tudo. Eles têm conteúdos médicos, têm conteúdos relativos ao jejum, tem aula com o Jason Fung. Então, poxa, eu Legal. adorei. Legal. Foi muito Legal. Deve ser muito interessante. Então vamos começar falando, você já deu várias chaves aí, vários nomes, né? Lazy Keto, Dirty Keto. Né? Então vamos começar falando um pouquinho sobre o que seria a dieta cetogênica, né? Tá. E quais são as indicações dessa dieta, quais são os tipos. Tá. É assim, a tradicional, que ela foi criada em 1921, ela foi criada para mimetizar o jejum para tratar criança epilética, né? Porque para tratar a epilepsia, eles usavam jejum para as crianças e o jejum era horrível para as crianças. Imagina você ficar sem comer, atrapalhava o crescimento das crianças, as crianças não conseguiam aderir, era complicado, e a dieta veio como substituto do jejum. E logo depois, a cetogênica foi substituída por fármacos, porque a indústria farmacêutica rapidinho já criou medicamentos e pararam de fazer de forma tão popular, assim, não popular, mas deixou de ser a única alternativa na época, a cetogênica, para tratar a epilepsia infantil, porque entrou o medicamento. Uhum. Mas a história sempre se repete, né? Se a gente pegar aí gordura, epilepsia no caso, diabetes, sempre assim. Tem uma alternativa de dieta que de repente é esquecida, porque a indústria farmacêutica faz uma propaganda massiva em cima para diabetes, hipertensão. Aí hoje em dia você vai no médico, ele nem mais quer saber a causa da sua doença, né? Ele já fala quais remédios que tem, você já sai de lá com a prescrição, né? Ele nem pergunta o que você come direito, né? Exato. Enfim, é o que sempre aconteceu e parece que está cada vez pior. Aí, bom, essa dieta cetogênica dessa época de 1921 é uma dieta que tem muita gordura, ela é a chamada terapêutica hoje, né? Que é 80% gordura, 15% proteína e 5% carboidrato. É muita gordura, tem que fazer um pouco de restrição calórica, então tem uma quantidade de 4 gramas de gordura por quilo do peso da pessoa. Então, não é como essa cetogênica que a gente conhece, que para não contar caloria, pode comer até saciedade. Não, é assim, é tudo certinho, é pesado, né? Porque é uma coisa voltada para tratar mesmo, né? Voltada, e para tratar, epilepsia, esquizofrenia, câncer também, né? Tem várias doenças também que você pode usar terapêutica, que doenças autoimunes, né? Tipo psoríase, desordens mentais. Então, só que é o seguinte, essa terapêutica, ela é muito difícil a seguir, né? Até porque é uma dieta, 80% de gordura, gente. Eu sei que no Brasil hoje tem uma pegada de uma cetogênica, de uma low carb mais enxuta em gordura, mas quando você come muita gordura, você perde a fome. Porque a gordura, ela é absurdamente saciante, que, aliás, o segredo da cetogênica é a gordura, né? Sim. Então, as pessoas às vezes não conseguem comer direito, sabe? Ficam muito sem fome, então não é uma dieta muito fácil, sabe? E tem que ter acompanhamento médico, tem que ter uma super suplementação, né? Porque você tem a questão da cetose mais elevada, às vezes tem a questão do ácido básico no corpo, que o organismo faz um efeito tampão com minerais, né? Então, se falta mineral, ele vai pegar no osso, então você tem que suplementar cálcio, suplementar aquele outro que chama, não é magnésio, não, magnésio também, aquele bicarbonato, sim. Além dos eletrólitos, né, que também tem que suplementar os sais e tal. Então, tem que ter um médico para fazer essa suplementação, é bem mais complicado, né? Agora, o que está acontecendo é que de uns anos para cá, eles têm sido usada a própria Atkins modificada para substituir a terapêutica. O que é a Atkins modificada? Vamos para a segunda cetogênica para explicar aqui na live. Ela tem 65% de gordura, 35% de proteína, não, tem 60% de gordura, 35% de proteína e 5% de carboidrato. Certo. Ou seja, não é tão exagerada na gordura, né? E tem tido, eu vi hoje várias pesquisas super interessantes de tratando epilepsia com bons resultados.
Qual que é a grande vantagem, Henrique? Aquele filme da Meryl Streep mostra, não sei se você já viu. Sim, sim, sim. Tudo pelo meu filho, quem não viu, Tudo pelo meu filho. é muito legal, então. Que mostra o menininho sendo tratado lá no John Hopkins e tal, na Clínica Mayo e tal. E a enfermeira fala que essa dieta tem que ser tudo muito controlado, pesado, não sei o quê. Então, aquilo mostra como que a cetogênica terapêutica, ela é mais difícil de você fazer, tem que ter alguém ali de perto acompanhando. Aí, quando eles introduziram a Atkins modificada, eles viram que eles tiveram resultados semelhantes até para a epilepsia, eles estão usando mais a Atkins modificada, porque ela é mais tranquila, né? E não precisa de ter tanto acompanhamento ali de especializado, não tem que ter internação, não tem que ser antecedido por jejum, né? Porque a terapêutica tem que começar a startar com jejum antes, para já cair o glicogênio. Então, é uma dieta mais fácil, mais democrática, que precisa de menos suporte médico, né, especializado. Então, tem sido usado. Agora, o que ajuda muito, aí vamos falar da terceira dieta, que é a dieta do MCT. Certo. Então, você usa até uma média de uns 30% da gordura da dieta vem do MCT. Então, na verdade, essa quantidade de MCT é de acordo com a resposta que o paciente vai ter. Porque tem gente, Henrique, que come batata e tem cetose. Sim, 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 sim. Fala pro pessoal o que é o MCT, antes da gente passar. O MCT é triglicerídeos de cadeia média. É um tipo específico de gordura, né? E no caso, melhor que o que a gente usa é do ácido caprílico e cáprico, que são óleos retirados do óleo de coco, que é uma cadeia média, né? Então, ou seja, a gordura é uma cadeia, assim, compridinha de carbono, e essa cadeia média, então, ela é mais rápida, que no caso é o C8 e o C10, que são os triglicerídeos da cadeia média mais usados, né, como suplemento. E esses suplementos, o que acontece? Existe um processo que ocorre na nossa fisiologia que chama beta-oxidação. Então, essa molécula toda compridona vai ser toda desmontadinha e vai virar corpos cetônicos. Então, aí você toma o MCT e ele rapidinho vira corpos cetônicos. E você vai ter, então, uma ajuda de produção de corpos cetônicos que não dependa apenas de jogar o carboidrato lá embaixo, de comer mais gordura e de fazer esse controle todo, né? Então, é uma mão na roda. Então, o que acontece? Você tem uma dieta que é a Atkins modificada, que é mais fácil de um paciente seguir, e você tem um aliado, que é o MCT. Então, você vai usar uma coisa com a outra para não ter que ficar muito tempo nessa dieta de 80% gordura, de ficar, né, gordura de porco. Depois a gente responde, né? Pode ser? Sim. Bom, então eu já falei dessas três, né? A terapêutica, a Atkins modificada, a dieta do MCT. Agora eu vou falar da que eu mais gosto, que é a que eu uso, que parece com a Atkins modificada, né? A Atkins modificada é 60% gordura. É praticamente essa que eu trabalho. Só que eu faço essa dieta de forma bem relaxada mesmo. Eu, às vezes, dependendo da pessoa, eu diminuo mais a gordura, aí para uns 50%, 55%. Né? Pode aumentar a proteína, então, por exemplo, uma pessoa que faz mais atividade física, que faz musculação, que quer mais hipertrofia, então eu aumento mais um pouco a proteína. Então, a gente usa aí vamos dizer, os conceitos da PE Diet, né? Que é um conceito que trabalha a relação que tem entre energia e proteína, sendo que energia é carboidrato e gordura, né? Então, essa relação, a gente usa um pouco disso, então eu tenho os meus macros, esses macros de 60, que é 60 e poucos por cento de gordura, 7% carbo e 33% proteína, mais ou menos isso, só por alto, ele dá exatamente naquele gráfico do Ted Naiman, que é o criador desse protocolo PE Diet, né? Ele cai exatamente naquela fração de 1, né? Então, ou seja, esse conceito do PE Diet, do Ted Naiman, deixa eu escrever aqui, depois quem não conhece, segue ele lá no Instagram. Ele tem vários canais, mas pronto, coloquei aqui. Então, se encaixa nisso, né? É uma cetogênica que é uma Atkins modificada, mas que às vezes a gente é mais moderado na gordura, né? Então, é a cetogênica que a gente chama de nutricional também, que é essa de 60% de gordura, vai até 70%, né? Aí tem gente que gosta de trabalhar com mais gordura, então aí eu acho assim, essa questão de individualidade, ela vai muito nesse ajuste fino. Eu acho que o ajuste fino
treino que vai entrar na individualidade, se a pessoa treina, se a pessoa se a pessoa tem compulsão. A pessoa tem compulsão, eu gosto de trabalhar com a gordura, porque a pessoa precisa da gordura. Se você não der um aporte maior de energia para ela, e uma energia que não vai avacalhar com a glicemia dela, que a gordura não avacalhe com a glicemia, pelo menos, né? Então, você entra com uma gordura maior, a pessoa fica mais protegida de ter ataques de binge eating, ajuda a produzir mais corpos cetônicos, né? Então é isso. A questão da cetose nas dietas, ela é muito diferente, né? Enquanto na terapêutica e na Atkins modificada, quando você usa a Atkins modificada para tratar a doença, você tem como objetivo corpos cetônicos elevados, né? Então, você precisa ter corpos cetônicos elevados, e por isso que às vezes você tem que usar o MCT, esse suplemento, né? De MCT para ajudar a produzir mais corpos cetônicos, é o objetivo da dieta, né? Já na nossa, nessa nutricional, ou na Atkins modificada para bem-estar, emagrecimento e tratar doenças metabólicas, você não tem que preocupar em ter cetose. O objetivo não é ter cetose, o objetivo é você ter uma boa eficiência metabólica. É diferente, né? Agora, é importante explicar que o fato de você não ter cetose alta nessas dietas, você está dependendo do combustível cetonas para rodar. Então, assim, é para as pessoas entenderem. Quando você tem uma dieta com baixo carboidrato, não interessa se você tem cetose alta ou baixa, você está em cetose. A diferença é que, quando você faz uma terapêutica, quando você faz uma dieta que tomou MCT para aumentar as cetonas, você está com mais cetonas sobrando na corrente sanguínea, né? Você está com mais cetonas. Aí onde você tem o efeito terapêutico, né? O efeito terapêutico. Em níveis mais altos. Exatamente. Agora, quando você tem cetona baixa, tem lá 0,7, 0,5, que parece que é quase igual ao nível de cetose de uma pessoa que não faz cetogênica, que o nível de cetose de uma pessoa que faz a dieta regular é de 0,1, 0,2 milimols por litro, né? Isso. Então, 0,5, que seria o mínimo de quem está em cetose, mas se a pessoa não come carboidrato quase, o carboidrato que ela come é de brócolis, sabe? Então, significa que ela produz, sim, as cetonas, só que ela está consumindo as cetonas que ela produz. Certo. E ela está sobrando, né? Não está sobrando, né? Então, agora a gente tem outras variantes também da cetogênica, que é o Dirty Keto e o Clean Keto, né? Sim, pois eu nunca vi essa nomenclatura, eu queria conhecer. São coisas que as pessoas inventam, né? Os Instagrammers, ainda mais nos Estados Unidos, tem uma galera que inventa cada coisa, gente. Porque o negócio é o seguinte, nos Estados Unidos já tem uma indústria de cetogênica. Então você tem um monte de barrinha, um monte tem cetona de tudo que é jeito, tem cetona, tem os ésteres, tem os sais, né? E tem os produtos que tem os sais, que tem o MCT, e tem as fat bombs, você compra pronta fat bomb, não tem que fazer nada. Então, assim, e além desses produtos keto, você também tem os produtos da indústria americana lixo, que podem ser aceitos na cetogênica, que é a cetogênica suja, né? Dirty. Que seria refrigerante zero, assim, em termos de macro, é totalmente cetogênico. Coca-Cola zero. Exato. Nesse aspecto, se você precisar tomar uma Coca zero, você não saiu da sua dieta, entendeu? Se quiser usar maionese feito de óleo vegetal... Exato. Eu só lamento, mas... Nós lamentamos. Nós lamentamos, mas você pode usar. Então, assim, você consegue fazer uma dieta lixo dentro da cetogênica. Isso nos Estados Unidos é a cara do americano, né? Então só podia ser eles que inventaram esse Dirty Keto, né? Aí tem a Clean Keto. A Clean Keto, que é o que eu prego todos os dias, que no Brasil a gente prega, mas eu sou até meio chata às vezes, porque as pessoas ainda têm essa cultura de doce, né? E no Brasil eu vejo que as pessoas estão muito viciadas em doce demais, até queria falar um pouco disso. Mas, então, aí tem muita receitinha com creme de leite, sobremesinha, não sei o que lá, farinha de amêndoa. Então, isso seria uma Dirty Keto, entendeu? Então, o que é a Clean Keto? É você comprar e comer coisas que não tem um rótulo. Certo. Vegetais, carnes, ovos e o mínimo possível de rótulo, um café. Se você precisar uma nata, né? Aí é creme de leite,
um iogurte, né? Aí no Brasil, às vezes, é bom fazer, né? Iogurte e tal. Cássia, eu captei o vosso comentário. Eu vou falar aqui do comentário da Cássia depois. Então, assim, a gente no Brasil e aqui em Portugal, mais ainda, a gente tem um ambiente que propicia a gente fazer uma cetogênica limpa, né? Uma clean keto. Sim. Porque a gente ainda não foi invadido por indústrias vendendo coisas da cetogênica pra gente. Então, a gente consegue criar, e acho que faz parte dessa coisa revolucionária que a gente faz, de criar uma cultura de indústria não, né? Um território livre da indústria. Né? Isso. Eu sou bem de acordo com isso em relação a isso. Preferir o mínimo de processado, mesmo que seja um processado que se encaixa, porque senão a gente vira uma dieta flexível, enchendo a barriga de industrializado, né? E a ideia não é essa. A ideia é a gente realmente diminuir a quantidade de rótulos que tem na nossa... Na origem da nossa alimentação. E assim, isso é um perigo, porque eu já vejo a própria comunidade low carb no mundo começando a entrar muito essa coisa de vender os produtos, sabe? E isso já fica assim, porque eu lembro daquele livro do George Orwell, do George Orwell, A Revolução dos Bichos, né? Porque no começo os bichos eram super revolucionários, no começo eles se transformaram igual o que eles criticaram, né? Então, eu tenho medo da ganância humana entrando na low carb. Então, e eu acho que é fundamental a gente vender essa coisa para as pessoas de que não tem indústria. De que é a comida mais limpa que você puder comprar. Não estou falando que você tem que comprar carne de pasto, não. Até porque no Brasil é fácil, né? Que a carne aqui pra gente é tranquilo. A carne é de pasto, né? Aqui não. Aqui a carne não é de pasto e algumas são, então é meio complicado. Não é tão fácil como é no Brasil. Mas não é isso. É você comprar a carne. Tudo bem, se é de confinamento, paciência, mas é carne, entendeu? É melhor você comprar a carne que é de confinamento do que você comprar... a salsicha cheia de leite em pó, acidulante, porcaria lá dentro, entendeu? E aquela história, também isso não significa que se você estiver numa situação extrema, você não possa, sei lá, comprar uma barra ou comer de repente algo um pouco mais processado, como não sendo a regra, assim como sendo a exceção. Exatamente. Inclusive, é uma coisa que eu sempre falo isso, a gente não pode ficar neurótico, né? Exatamente. O objetivo da cetogênica não é você ficar com neura, ficar com terrorismo nutricional, com carboidrato, não é nada disso. Mas é você ter uma base da dieta que você fica confortável ali, dentro dos alimentos que você sabe que você pode comer. Então, você tem aqueles alimentos lá, você não vai ficar contando lá, pesando tudo, fazendo tracking de tudo. Não. Você tem, eu posso comer isso aqui tudo. Aí eu vou comer, de acordo com o meu instinto alimentar, entendeu? Aí, mas eu vou no Algarve, tinha lá sorvete, né? Aqui fala gelado. Tinha o gelado lá que a gente adora, que é uma casa que tem lá que faz um gelado italiano maravilhoso. Vou tomar um gelado, eu não tomo um sorvete aqui em Braga, entendeu? Então, é assim, é você fazer coisa com leveza, sem neura. Agora, o que eu acho que a gente tem que manter mesmo a base da dieta limpa. E me preocupa que eu pego muita gente nas mentorias que está fazendo errado porque está comendo muito lanchinho sobremesa. Sim. Porque as pessoas estão achando que isso que é cetogênica, que é lá o bolinho, sabe, com farinha de amêndoa e a sobremesa e a nata. E isso não é cetogênica, gente. Isso aí são coisas que a gente tolera na cetogênica. Elas não são o carro-chefe. Nosso carro-chefe bicho e planta. Bicho e planta, exatamente. E as receitas, elas têm um lugar, na minha visão, elas têm um lugar como aquelas indulgências que você se dá ocasionalmente. Isso. Né? Não é aquela coisa que, ou de repente, se você usa como uma espécie de muleta para se livrar de uma determinada coisa. Como, por exemplo, você vai usar aí, sei lá, um eritritol para se livrar do açúcar, mas você também não vai ficar usando para sempre. Você vai tirar isso da sua vida. Né? É uma muleta. Uma muleta temporária, né? Para você transformar. Eu acho que tem o seu valor, mas assim, você ficar se valendo disso não é o adequado. Né? A gente tem que procurar realmente o mínimo de processado. E eu vejo assim, que o que está acontecendo hoje, que até eu ia comentar, é que eu vejo que o brasileiro está muito viciado em doce. Sim. Porque eu acho assim, é uma coisa que eu consigo enxergar comparando com Portugal. O que acontece?
Aqui em Portugal, as crianças ficam o dia inteiro na escola. Isso é 100% das crianças. Mesmo quando é escola particular, é o dia inteiro. Aqui não existe negócio de estudar de manhã, estudar à tarde. Não existe isso. Você vai para a escola e fica o dia inteiro lá. Especialmente os pequenininhos. Depois começam a crescer mais, aí tem alguns dias que é o dia inteiro, outros dias que não é o dia inteiro e tal. Então, o que acontece, gente? A comida da escola ela é formulada conforme as diretrizes da OMS, né? Nada é perfeito, né? Cheio de carboidrato, Claro. com proteína. Aí vem assim, minha filha me conta, mãe, hoje teve arroz de atum. Ai, filha, quanto de atum? Ah, teve umas coisinhas assim de atum, assim, que você tinha que catar no prato, os pedacinhos de atum. Era a proteína do almoço. Era essas coisinhas de atum. É o OMS, entendeu? Aí tem dia que ela chega feliz. Não, mãe, hoje teve carne de panela. E ela adora carne de panela até na escola. Então, o que acontece, Henrique? As crianças crescem comendo o que tem na escola. É sopa. Se você não tomar sopa, você não almoça. Você é obrigado a tomar sopa. Depois você vai almoçar. E tem uma sobremesinha que geralmente é fruta. A escola dela ainda é muito boa, que tem lá, de vez em quando tem sorvete, tem gelatina, que é assim... Não é muito comum, a escola dela tem uma cozinha ótima. Mas assim, é comida, é carne, é verdura, é peixe, como eles falam em Lisboa, é peixe. Em Lisboa, eu falo peixe, peixe. Então, é assim, as crianças comem, elas crescem entendendo que elas têm que comer o que elas são mandadas para comer. Sim. E elas levam ovo para a escola, elas levam de lanche. Ovo cozido, elas levam fruta, e não interessa se elas são pobres ou ricas, elas vão levar isso, porque os pais entendem que elas têm que levar comida decente para a escola para lanchar. Então, não tem essa cultura da indulgência que tem no Brasil. O Brasil está com uma cultura de indulgência muito grande. Muito grande. E eu vejo cada vez mais isso, cada vez mais. Tenho várias pessoas, amigos, e assim, é um vício e uma questão que você fica... eu tenho uma amiga que ela chegou aí, imagina a cena, você está no supermercado, você bota o biscoito recheado dentro do supermercado porque você não consegue resistir àquela tentação, chega na hora do caixa, mas você fica aquele anjinho do diabo dizendo, leva, não leva, leva, não leva, leva, não leva. Aí ela chega na hora do caixa, deixa o biscoito recheado, olha a estratégia, deixa o biscoito recheado dentro do carro, para passar por último, para tentar resistir o máximo possível. Sabe, cara, isso é droga. Isso não é comportamento é comportamento de viciado, né? É de viciado. É isso mesmo. E eu vejo assim que as pessoas que eu atendo aqui de Portugal, as portuguesas, né, elas têm mais dificuldade em entender a quebra de paradigma, porque eles vieram de uma cultura de valorização do pão, dos vegetais, da sopa, e as gorduras fazem mal, né, entopem as artérias. Então, a dificuldade aqui é entender como é que é a mecânica da dieta, o que é bom, o que não é bom. Então, mas ninguém tem essa coisa de não aguentar ficar sem beliscar, de não aguentar ficar sem o doce. Isso não existe aqui. Não existe. Isso sempre que eu pego uma pessoa com essa dificuldade em relação ao doce, vou dizer que 90% é brasileiro. Por causa disso, porque o brasileiro, ele acostumou à tarde ficar lanchando, comendo biscoitinho, comendo bolachinha, chocolatinho. Café com pão, café com bolo. Pois é, o brasileiro tá muito viciado, gente. Aí por isso que, assim, aí começa a fazer a dieta, aí quando a pessoa vê, tá lá fazendo receitinha, todo dia à tarde fazendo uma receita. E isso não dá certo, gente. Não dá para fazer omelete sem quebrar ovo. Exatamente. Porque a origem do problema alimentar do brasileiro hoje tá nesse comportamento. Então, independentemente da comida que você vai escolher para fazer isso, é esse comportamento que tem que mudar. É cortar esse vínculo de você ficar toda hora viciado em dopamina ali, ó. Ficar ali dopamina o dia inteiro a partir do doce, do carboidrato, né? Você tem toda a razão, Fê. E eu vejo isso aí como uma das questões mais sérias que a gente tem hoje, sabe? Porque da mesma forma que a gente tem essa dependência e esse vício, eu fui um cara que era compulsivo por doce, você tem também as pessoas que não têm esse controle, e assim, é um hábito socialmente aceito. Ninguém vai olhar para você e te criticar porque você está colocando biscoito recheado no carrinho.
Tá entendendo? Pelo contrário, a coisa é tão séria aqui que vão te criticar quando te oferece um docinho e você diz que não está comendo. Ah, mas você é muito radical, come só um. Né? Então é uma coisa, é bem sério, é uma questão bem macro, porque não envolve só o açúcar em si, envolve toda uma cultura que existe ao redor do açúcar que foi estabelecida depois que a gente demonizou a gordura. Né? É um problema bem complexo. Bem complicado. A gente trocou a gordura natural da dieta, tirou, enfiou o óleo vegetal, que faz a gente não conseguir usar a gordura como combustível, e fez com que a gente dependesse da glicose como fonte de energia e passou a comer lanchinho o dia inteiro, que foi o que ensinaram pra gente. Então, é uma receita desastrosa, né? Eu acho que a gente podia... pode falar, conclua. A cetogênica ela é maravilhosa para lidar com essa dificuldade, porque ela não vai resolver todos os problemas emocionais da pessoa, mas ela vai dar uma ferramenta fisiológica de criar uma situação fisiológica favorável para ela enfrentar isso. Sim, né? Sim. De melhorar a saciedade, de tirar essa montanha-russa glicêmica, né? Então, ela vai estar em condições ali de responder e, não, agora eu vou atacar esse problema e sair fora desse ciclo aí. Né? Mas precisa ter a disposição da pessoa que está fazendo também, né? Porque precisa. Não adianta você... É tipo o cara que chega no profissional, no médico, vamos dizer, e aí o médico diz, olha, você tem que largar o cigarro. Ele diz, não, eu não vou largar o cigarro. Eu sei que faz mal, mas eu não quero largar. Aí também não adianta muito. Né? Não, a pessoa tem que querer. A pessoa tem que querer, tem que partir dessa Ela não chegou no fundo do poço. A pessoa tem que chegar, tem que bater no fundo do poço. Ela tem que bater lá na laje mesmo para poder né? Você não aguenta, porque assim, a dor... Você vai ter que enfrentar a dor de ficar sem o açúcar. É uma dor, eu também sempre fui formiga. Claro, para mim é difícil você vai no supermercado, ver aquelas bolachas, aqui em Portugal tem cada coisa para vender, tem coisa da Itália, tudo que é país, chocolate suíço, assim, a 2 euros, você fica louco. Então você tem que ter muita resiliência, entendeu? Você tem que ter muita convicção. E é essa convicção que vai te aderir à estratégia alimentar que você escolher, né? E qual que é a felicidade da cetogênica? É a gordura. E aí eu vou falar o que a Cássia está falando aí, que a cetogênica que tem nos Estados Unidos, ela é muito diferente da que a gente tem no Brasil. Porque a cetogênica do Brasil, ela tem a comunidade low carb no Brasil, ela tem uma abordagem muito anti-gordura. Sim, né? Sim. Então, eu discuti assim, não, mas na hora que você for fazer a carne, você não coloca gordura na carne. Assim, isso não é a mesma cetogênica que se faz nos Estados Unidos. Se você for pegar as receitas do Diet Doctor, que aliás, a gente tem ótimas receitas, elas são bem gordurosas. Tem receita lá que você percebe pela receita, sem olhar, eles têm os macros lá, né? Tem um campo lá, Nutrition, com a bolachinha assim, com a pizzazinha para você escolher, para você ver os macros, e tem macro de 70% gordura, 75%, 60%, tem lá diferentes macros, mas é sempre pratos gordurosos, né? E aí, no Brasil, tem essa cultura, eu queria falar um pouco sobre isso também, na cetogênica, de fazer uma cetogênica mais moderada em gordura. E aqui na Europa também não exatamente, Cássia, nem na Europa é assim, nem nos Estados Unidos. A cetogênica que se trabalha no mundo, ela tem mais gordura. Mas a gordura você não vai queimar a sua, porque qual que é o argumento que se usa no Brasil? Muitas vezes, que você não vai, não todo mundo, tá, gente? Vamos dizer que é uma linha, né? Que é mais, você encontra mais gente dessa linha. Que você tem que queimar a sua gordura. Que quando você baixa o carboidrato, né? Baixa a insulina, sobe o glucagon, então você tem um metabolismo de quebrar, de abrir as células de gordura e você usar o depósito de gordura como combustível, né? Só para explicar para a turma aí. Então, quando você não come muita gordura na dieta, a questão que você vai realmente usar mais os seus depósitos de gordura, vai usar mais a sua gordura, porque você não está pondo tanta gordura assim na dieta, né? Então, já escutei assim, mas ele não come um abacate, come um aipo com algum não sei o que lá. Então, assim, quando você come gordura, gente, nessa proporção da cetogênica nutricional, que é de 55% a 70% aí de gordura, você fica muito saciado, porque a gordura não mexe com a insulina. Primeira coisa, ela não mexe, né? A insulina continua quase que sem mexer. Então, o que mexe com a insulina é o carboidrato, em segundo lugar, a proteína, mais ou menos na metade. Isso. Né? E a gordura flat ali, não mexe. Primeira coisa. Segunda coisa, a gordura sinaliza leptina.
você tem uma sinalização de saciedade a partir da gordura. Terceira coisa, a gordura segura a digestão. Então, essa digestão e a sua absorção de nutrientes, né, liberação de glicose na corrente sanguínea, tudo vai ser mais lento por causa da gordura. Então, é por isso que na cetogênica mais terapêutica, que é lotada de gordura, e as pessoas elas não conseguem comer. Eu tenho esse protocolo do Fat Fast, que são 3 dias, de 2 a 4 dias é praticamente uma terapêutica, uma cetogênica terapêutica, é o mesmo cardápio da cetogênica, só que com mais gordura, né? Não deixa de ser a terapêutica. As pessoas, elas sempre emagrecem, quando tá meio no platô, fala, faz o Fat Fast. E por causa disso, porque elas, nossa, mas eu comi hoje de manhã, não vou conseguir almoçar. Porque as pessoas não perdem a fome, a gordura tira a fome. É verdade. Então... É verdade. Então, quando você reduz muito a gordura, né, que seria aí privilegiar a proteína, no caso, você também perde um pouco, você perde muito do sabor do alimento também, né? Você começa aí você perde, fica aquela história, porque é aquela coisa, você tem na sua frente um filé mignon, que é uma carne que tem pouquíssima gordura, e tem na sua frente uma picanha. Então precisa saber que a picanha é muito mais gostosa do que o filé mignon. O filé mignon você tem que colocar tempero, tem que colocar pimenta, tem que colocar não sei o quê, para poder ter exatamente. A picanha você bota sal grosso, sal grosso e assa, tá resolvido o problema. Não toma nada. Pois é, então quer dizer... Eu acho assim que esse livro do Ted Naiman, que é o PE Diet, influenciou muito no Brasil, sabe? Essa discussão da gordura já rolou já há muitos anos no Brasil e tal. Muito antes até de eu entrar aí como low carb, né? Mas o que eu acho é que essa questão do Ted Naiman, a forma como o Ted Naiman coloca, às vezes, confunde as pessoas. Então, assim, sim, o Ted Naiman fala muito de ser low carb, porque a minha dieta low carb, ela é low carb e low fat. Né? Tem até post dele falando isso e tal. Sim. Aí um dia, você sabe que eu sou atrevida, né? Eu sou super atrevida. Um dia eu fui lá perguntar isso pra ele. Eu questionei. Falei, ô Tedinho, tudo bom? Boa tarde e tal. Deixa eu te perguntar. Você fala sempre que a sua dieta que é low fat, mas a low fat é 30% de gordura das calorias. E você está dizendo que que eu vi um material dele lá no Diet Doctor, tem um vídeo dele falando sobre isso. E você advoga para uma média de 30% de proteína e o resto carboidrato e gordura, né? Então, uns 35% de proteína. Isso não é low fat. Não, realmente não é low fat. É como se fosse assim, menos gordura. É low fat em relação a high fat, a low carb high fat. Certo. É uma low fat em relação de como se fosse um less fat than a low carb high fat. Exato. Mas não é a low fat que a gente conhece dos anos 80. Eu acho que a questão do Ted Naiman, que ele é bem assim incisivo, é de não acrescentar gordura refinada. Eu acho que isso é uma questão que ele fala muito também. Que seria o quê? Isso, né? Que seria o quê? Seria acrescentar litros e litros de óleo de coco, de azeite de oliva. De abusar, de abusar. É porque o brasileiro, filho, nós somos uma raça especial. Você sabe que a gente tem que ser estudado. Né? Se a gente disser assim, eu recebo muito esse tipo de pergunta. Vou citar aqui o óleo de coco como exemplo. Óleo de coco, pode à vontade? Não, se eu respondo a pessoa e diz assim, pode, a pessoa vai virar 200 ml de óleo de coco. Né? Creme de leite pode à vontade, você está entendendo? Então tem eu acho que tem essa questão também. Muitas vezes, o que é que eu digo para a pessoa? Eu digo assim, olha, você tem que comer tanto de óleo de coco. Porque eu já sei que se eu disser que ela come X, ela vai comer 2X. Tá entendendo? Então eu já boto um X menor para poder não desvio. Mas é porque o Ted Naiman tem essa pegada mesmo de ir contra esse modelo da keto. Ele não é muito a favor. Sim. Ele acha que é muito também. Ele acha que isso é fato. Ele publicou outro dia no Twitter uma pesquisa mostrando que quando a pessoa começa a dieta, ela tá com a leptina, tá super sensível à leptina, a leptina tá alta, a pessoa tá bem. A pessoa vai ficando mais magra, quanto mais magra, menor a quantidade de leptina. A leptina é o hormônio da saciedade.
Ou seja, quando a pessoa mais magra ela tá perigando aumentar o apetite dela, porque ela tá com menos leptina. Aí o que eu escrevi lá para ele? Eu falei, pois é, mas acontece que você está colocando isso, e o que justamente ajuda a combater essa leptina menor no final da dieta, que você está já muito sem reserva de gordura, você está chegando no final, se você colocar gordura na dieta, você não vai ficar tão escravo, não vai ficar com essa leptina tão dependendo só da sua gordura corporal, porque você está comendo gordura. Então, é para isso que serve a gordura na cetogênica. Então, eu estava lá, eu sou atrevida, né? Mas é isso que eu acho. Eu acho que, assim, essa estrutura de cetogênica mais moderada demais em gordura, ela funciona para algumas pessoas numa época. Mas muita gente precisa da gordura, Henrique. Senão a pessoa Sim. Para diminuir compulsão. E eu acho que assim, a gordura é uma coisa tão saborosa. Antes de começar a live, eu estava vendo um vídeo que a Gabi me mandou, minha namorada, do cara pegou um osso grande assim, de um fêmur de vaca, cortou no meio assim na serra e colocou na grelha. E ele fez uma papinha daquele tutano. Espetáculo, uma delícia. Nossa senhora, a minha boca estava escorrendo aqui. Porque a gordura é gostoso demais. E a gente tem que perder esse medo da gordura, né? E outra coisa, é isso que você está falando. Se você come gordura, você não tem mais vontade de comer. Então você acaba controlando a ingesta calórica. Pois é. Isso. O que eu acho também, sabe, Fê, é que tem muita gente que quer entrar num biotipo e num peso que não é o peso dela. Tipo assim, eu sou uma pessoa brevilínea, sou uma pessoa baixinha e bem entroncada, né? E eu quero ficar com o peso e com o corpo da Gisele Bündchen, que é uma pessoa longilínea, ou você que é uma pessoa longilínea, né? Então, quer dizer, as pessoas, às vezes, o peso ideal delas é 60, mas elas querem ficar com 55. Quero ficar com 54, 52 quilos. Cara, ai, meu Deus do céu, gente. Olha, aí é complicado. Porque não, e vou te falar aí só a pessoa tem que passar fome para chegar nesse tipo de. Não, aí começa a ficar aquela neurose. Aí começa eu fiz um vídeo sobre isso. Eu fiz um vídeo que está no meu YouTube, que eu falo assim, dos limites do emagrecimento. Aí a pessoa começa a fazer um monte de jejum, começa a fazer restrição calórica, começa a comer cada vez menos, aí ela para de emagrecer, porque o metabolismo dela foi pro pé, né? Então, aí ela começa a ficar assim, a ficar muito detalhista com a dieta. Gente, isso não funciona. Relaxa. Ai, falta 1,5 kg. Gente, mas 1,5 kg não é nada. 1,5 kg você tá de manhã com 1,5 kg a mais, de noite a mais, de manhã a menos. Você vai no banheiro, você perde 2 quilos. Você menstrua, perde 2 também. Você ganha 2. Então, sabe? Aí, assim, outra coisa que é importante falar também. Quando você tem muito para perder, você vai no minuto. Aí, no final, gente, você vai demorar 1 mês pra você perder 1 quilo, às vezes. É verdade. Então, sabe, é por isso que se você levar a dieta como dieta, vai ser um inferno a sua vida. Você vai ficar lá contando, eu estou 3 dias, tantos dias na dieta, perdi tantos gramas. Não pode ser assim. Tem que ser uma estratégia alimentar que você se sinta confortável, que você está lá. Eu estou há 20 dias emagreci nada. Mas espera, porque a célula precisa de água. Ela não vai perder água de uma vez, você emagrece. Exatamente. Se o processo está certo, o resultado vai vir. O problema é que criou-se uma cultura, e isso não é só na nossa área, é em todas as áreas. Criou-se uma cultura de que o foco obrigatoriamente tem que ser o resultado. Quando você joga o foco no resultado, você cria uma ansiedade tão grande, não importa em quê, pode ser num projeto, num trabalho, pode ser em qualquer coisa. Eu não estou dizendo que... e aqui aquela questão da interpretação que a gente estava conversando no WhatsApp, eu não estou dizendo que o resultado não é importante. O que eu estou dizendo é que você tem que curtir e aproveitar o processo. E se apaixonar pela dieta que você escolheu para você. Exatamente. Se apaixona, gente. Olha, eu sou apaixonada com a cetogênica. Gente, a gente come abacate. Eu achei um coco aqui para vender, eu não tô nem acreditando, eu comprei um monte, fiquei tão feliz. Aí eu vi um seguidor falou assim, mas é muito caro. Pois é. Aí depois a gente nem viu o preço, não, que eu achei o coco já nos pacotinhos, eu vi lá no ingrediente de coco, eu nem vi quanto custava. Eu vi que você postou, era um pacote e um ingrediente, coco, achei massa isso, fantástico. Enfia um monte no carrinho, achei coco. Pô, a gente tá na Europa, não tem coco aqui pra ficar escolhendo um coco barato. Pois é. Então, diferente daqui, né? Aqui a gente tem muito. Não, pois é. Tem rios as carnes, tem salmão. Olha, aqui eu compro salmão, o lombo.
Eu faço sashimi em casa. Eu faço sashimi, gente. Eu vou comer hoje de jantar sashimi. É maravilhoso. Podia convidar, né? Pode vir. Então, a dieta é uma delícia. Agora, eu abro mão todos os dias do meu vício, que é comer açúcar, comer bolacha, comer sobremesa, comer muito chocolate. Porque não dá para ter saúde comendo essas coisas. E não dá para ter moderação em pacote de Oreo. Exatamente. Isso, gente. É impossível. Não, comida ultraprocessada não existe moderação com comida ultraprocessada. É impossível. Não existe. Não existe. Não existe. É mentira. É mentira. É mentira. É falácia da própria indústria para vender, dizendo que e colocar a culpa no consumidor. É a mesma estratégia da indústria do tabaco que ela usou na década de 80 e 90. Ah, você está fumando porque você quer. Você fuma 2 carteiras porque você quer. Porque você não fuma só um. Porque você não fuma 2 cigarros por dia. É a mesma coisa. Por que você não come só 2 biscoitos do pacote de biscoito? Meu amigo, porque é impossível comer 2 biscoitos. Porque você come o primeiro, você vai até o final. Por isso. É isso mesmo. Então, isso faz parte da argumentação de venda. Não, é tudo com moderação. Você pode cortar, que a restrição gera compulsão. Não, comer um Oreo gera compulsão. Sim. Sim. Não pode comer, gente. Não sou só eu, que sou assim, muita gente. Não pode comer essas coisas. E aí eu acho que encaixa legal uma pergunta que fizeram, Fê, falando sobre questão de criança. A gente tem 4 minutos só na live. Então tá, criança. Gente, criança precisa comer comida de verdade. Tira o óleo vegetal. Vai no perfil vai no meu perfil, tem lá um post sobre a live que eu fiz com a Andrea Bise. Sim. Entra no perfil dela, assiste a live com a Andrea Bise, vai no perfil da Andrea Bise, vê os conteúdos de gordura que ela fez lá, né? Assiste essa live também está no meu YouTube, que eu baixei, que foi uma live vital. Tira o óleo vegetal da dieta de seu filho, tira excesso de fruta, exagero de fruta, tá? Para não puxar muito sabor doce, para a criança não perder a cetoadaptação, que é inata do ser humano. Dá comida de verdade, tira a indústria da vida do seu filho. Tira Exatamente. A indústria. Não é o arroz e o feijão, gente. É a indústria. Um pouco de antinutriente do feijão, se o seu filho tiver uma saúde boa... Não é um problema, não é isso. Exatamente. Eu acho que tem isso. Eu acho que o grande problema, a grande questão da criança é o pai que acha que criança tem que comer doce, Não existe isso. Criança não é alegre porque come doce. Criança é alegre porque tem muita energia, tem muita disposição, porque é criança. Não tem essa história. Você tem que dar para o seu filho amor, carinho e atenção. Não é doce, não é pipoca, não é esse tipo de coisa. Eu acho que... E outra coisa, envolve a criança no processo. Você quer fazer... Sua criança quer comer um biscoito? Legal. Por que não fazer um biscoito junto e você escolher o próprio ingrediente? Leva a criança para dentro do processo, para ela aprender a fazer. Ela vai ver que dá muito trabalho, ela vai ver que é um saco, ela vai ver que... E ela desiste da ideia. Porque o problema é que é tudo prontinho, né? Esse biscoito recheado prontinho que a pessoa compra é demais. Não, é péssimo. O aviso apareceu o aviso aqui. Eu já fico agoniado com esses 2 minutos aqui. Eliana Moraes, lá no meu perfil tem um monte de conteúdo sobre criança que eu soltei lá, semana retratando os 15 dias atrás. Verdade. Você fez vários vídeos, vários conteúdos bem legais. Fê, eu queria, assim, eu não sei nem como te agradecer esse tempo que você passou aqui. Eu acho que a gente tem muito mais assunto, porque a gente não conseguiu nem, acho que 30% do roteiro que a gente tinha colocado, a gente conseguiu conversar. Muito obrigada. Cara, viu? Muito bom, Obrigada muito bom, demais. O pessoal aqui, eu vou deixar a live gravada, fica tranquilo, vai se transformar em podcast, eu vou jogar no YouTube e eu vou divulgar os links, a Fê também vai divulgar os links, então... Show de bola, Fê, muito obrigado. Eu acho que essa nossa troca foi muito positiva. Muito bom, vamos continuar trocando ideias, porque a gente tem muita coisa para conversar. Com a revolução, continuar com a revolução. Sim. Obrigada pela audiência, obrigada por ter convidado, viu? Valeu, Fê, muito obrigado. Salva aí, beijo, tchau. Tchau.
Cara, muito show. Adoro o jeito da Fernanda, ela é muito dinâmica e isso eu acho que fez uma grande diferença, né? Eu agradeço a atenção de todos vocês. Próxima semana a gente vai estar com o Diogo Simão aqui na Live Rebelde e essa semana ainda tem mais 3 lives onde eu vou estar presente. Então, por favor, dê uma olhada lá nos stories que o cronograma está completo, a gente está cheio de coisa boa para passar para vocês. Valeu!